Então, pessoal, esse vídeo aqui é para responder uma pergunta do Vitor, amigo aí do grupo da Agricultura Irrigada, onde ele me fez a pergunta se era possível fazer simulação de bulbo em uma área inclinada. Eu disse que sim, e que provavelmente não haveria simetria do bulbo, né? Então, para responder a pergunta e também para ver como é que de fato fica essa simulação, como é que fica essa formação do bulbo aqui numa área inclinada, a gente fez essa simulação aqui considerando uma área inclinada com inclinação de 60%, tá? Isso é muito comum aqui na cafeicultura de montanha das matas de Minas, das montanhas capixaba. Isso é bastante comum, né? Até mais do que isso, né? Então aqui a gente considerou um espaçamento de plantio do café aqui de 2,5, né? Então aqui tem uma linha de plantio, aqui tem outra linha de plantio, tá? Onde está o gotejador, aqui tem outro espaçado de 2,5, tá? Gotejador de 1,6 a cada 60, espaçado 2,5, a gente vai dar uma taxa de 1,07 milímetros por hora. A gente simulou 4 horas, vai dar um pouco mais de 4 milímetros por dia. Só para a gente fazer um bulbo bem grande aqui para ver como é que fica, né? Essa linha aqui, ó, é o eixo vertical do gotejador, e essa outra linha aqui, ó, é o eixo inclinado do gotejador, tá? Então essa linha é o eixo vertical e essa é a linha do eixo inclinado, tá? A gente aproveitou que os mesmos dados da curva de retenção que a gente tem, né? Camada de 0 a 20, 20 a 40 e maior que 60. Aqui a malha, né? Que a gente fez aqui. Aqui são as camadas. Aqui a tensão inicial do solo de 30 kPa, a tensão inicial que a gente considerou. É uma tensão mais ou menos aí para um solo argiloso, para dar início às irrigações. Aqui as condições de contorno, né? Aqui, ó, essa linha verde é considerando a atmosfera, né? Então aqui durante a simulação vai ser considerado que a evapotranspiração do dia. Aqui do lado é uma drenagem, uma linha de infiltração, tá? Aqui embaixo drenagem livre. Eu já rodei os resultados para não ficar longo o vídeo, tá? Aqui não está visualizando ainda o bulbo porque eu não dei o start aqui para começar a irrigar, tá? Então eu simulei aqui durante uma semana. Então todos os dias eu irriguei 4 horas e a gente vai acompanhar aqui a formação do bulbo, tá? Inicialmente eu vou dar um play aqui automático, ó. Então começou a irrigar, ó. O bulbo vai formando. Aqui a gente vê a camada aqui da evapotranspiração, né? Que a gente considerou do dia. Veja como o bulbo vai se formando, não tem simetria, tá vendo, ó? Devido à força da gravidade, né? A água gravitacional e a força da gravidade puxando a água aqui pro sentido aqui do pendente aqui, né? Do terreno, certo? Bem interessante essa simulação. Então a gente simulou uma semana toda aqui. Deixa eu dar um zoom extend, né? E vou dar um pause e vou jogar aqui pro final. Uma semana de simulação. Então ficou dessa forma, tá vendo? Após uma semana o bulbo ficou dessa forma. O que a gente observou? Então vamos aqui para resultados. Então eu fiz aqui um slide com anotações. Então como que ficou, né? Observa-se então aqui que o raio aqui do lado de baixo, né, do bulbo, ele ficou em torno de 45 centímetros. O raio do lado de cima em torno de 24. Então 65% da formação do bulbo ficou da parte de baixo aqui do gotejador, né, nessa declividade, tá? Deu um diâmetro aqui na superfície aqui de em torno de 70 centímetros, uma profundidade, ó, um diâmetro máximo aqui de abertura aqui de 91,4 e uma profundidade em torno de 81 centímetros, tá? Então esse foi o resultado.
tá? Eu vou mandar isso daqui também aí no grupo aí pro pessoal ver. Mas ficou bastante interessante isso daqui, tá? Então, você vê que a gravidade ela muda por completo aqui a formação do bulbo aqui em uma área com declividade, né? Agora, uma outra simulação bastante interessante nessa situação aqui de montanha é que o pessoal faz umas banquetas aqui para ajudar a circulação, né? Ajuda nos tratos culturais, fica fácil de circular na lavoura. É possível de fazer algum tipo de mecanização limitado, né? Somente essa área com bastante declividade, mas é comum nessa região de montanha fazer umas banquetinhas. Então eu fiz essa simulação também considerando as banquetas, ó. Então eu fiz uma banquetinha aqui de 80 centímetros, que é o que a gente vê no campo, né? Para esse tipo de espaçamento aqui de 2,5, 2,20, o pessoal faz a banquetinha aqui com um micro trator. Aí tem um aradozinho que se chama de burrinho aqui que faz, que fica dessa forma aqui, ó. Eu peguei algumas fotos, ó. Isso aqui que é a banquetinha, tá vendo, ó? Então isso aqui é comum na região aqui de montanha, né? Fazer essa banquetinha aqui de 1,20 de largura. Quando é microterraceamento, depende do espaçamento aqui, que é o caso que eu estou simulando aqui, 80 centímetros, 90 centímetros, né? Fica bem legal, olha só como é que fica, né? Então acumula água de chuva, né? Bem bacana. Isso daqui fica bastante caro para fazer, mas fica muito bom. Depois da lavoura formada, né? Vai estabilizando. Bem legal. Então eu simulei isso aqui também, na banqueta. E aqui na banquetinha, o que eu simulei aqui também? Eu simulei uma chuva de 20 milímetros. Então o cara estava irrigando, mas ele não viu que choveu durante a noite e continuou a semana irrigando, e vamos ver como é que vai ficar, tá certo? Então da mesma forma, né, é a mesma área, com as mesmas camadas, certo? Tudo certinho. Condição inicial, aqui eu pus 35 kPa. Aqui os gotejadores estão aqui, né, 2,5. Espaçamento entre linhas de plantio, gotejador de 1,6 a cada 60. Aqui está a banquetinha, né? A banquetinha feita. Condição atmosférica aqui, drenagem livre. E aqui resultado, ó. Então eu vou dar um play. Começou a gotejar, né? Começou a fazer irrigação. Aí a gente tem aqui, ó, e tá chovendo. Começou a chover, ó, 20 milímetros de chuva. Tá irrigando e tá chovendo. Deu 20 milímetros, o cara não viu. Continuou irrigando a semana toda. Então a gente vai ver aqui esse fluxo da água, né? Após uma chuva de 20 milímetros, a banquetinha segura bem essa água aqui, ó. Se a gente vê a infiltração de água e o fluxo da água aqui descendo, né? No sentido de fluxo da água. E o cara não ligou para a chuva de 20 milímetros não, continuou irrigando, ó. E assim vai embora, certo? Eu vou terminar aqui de forma manual, ó. Então, ficou dessa forma, após uma semana, irrigação semana toda e uma chuva de 20 milímetros aí durante o início da semana. Então bem legal também esse tipo de simulação, né? A gente vê aqui a formação do bulbo, aqui a água de precipitação, né? Sem a chuva, por exemplo, aqui estava 35 kPa, aí depois que choveu, ó, veio para 7 kPa, né? Então está na capacidade de campo. E assim continua o tempo passando, a água vai infiltrando, vai movimentando no solo. Então a gente consegue fazer um mundo de simulações aqui no Hydros. O próximo passo aqui eu vou simular aqui nitrato, amônio e também potássio, né? Simulando fertirrigação. Simular chuva após uma fértil. Eu vou fazer várias simulações aí nos próximos vídeos aí. Então é isso que eu queria mostrar. Até o próximo vídeo.